Muito bem, irmãos. O título da mensagem de hoje é O discípulo que Jesus ama. Talvez vocês já, em algum momento, ao ler a Bíblia, viram essa expressão. Talvez a expressão mais exata seja o discípulo que Jesus amava. Agora, se eu chegar aqui e falar para vocês, bom dia, igreja. O meu nome é José Miguel. Eu sou o discípulo que Jesus ama. O que você pensaria? O que passaria pela sua cabeça? Não precisa falar alto, porque senão vamos ter que trocar o cálice daqui a algumas semanas. Mas talvez alguns de vocês pensariam que existe alguma arrogância. Talvez existe algum orgulho aí. Pensariam, olha, eu acho que esse gringo está se achando. Falar que ele é o discípulo que Jesus ama. Mas, meus irmãos, eu gostaria, nesta manhã, que a gente acompanhasse a vida do apóstolo João. Eu tenho ouvido muitas pregações acerca de Pedro. E pessoas batendo no coitado de Pedro. E eu vou pedir licença para os irmãos, porque hoje eu pretendo, com muito amor, bater um pouco no João. No Joãozinho. Naquele discípulo que fala sobre o amor. Irmãos, a caminhada de João começa de uma forma semelhante à nossa caminhada aqui no Senhor. O João estava procurando a sua caminhada espiritual. Ele queria conhecer mais de Deus. E ele começa sendo discípulo de João Batista. Então, para não confundir, eu vou chamar o apóstolo João de Joãozinho. Um jovem entre 15 e 20 anos. E Joãozinho estava ali, na beira do Rio Jordão, sendo discípulo de João Batista, quando de repente Jesus passa. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Joãozinho vê. E Joãozinho vai com outro discípulo até Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer? O que você procura? A resposta é: Rabi, queremos saber onde você mora. E aí Jesus vem e convida os dois. Venham e vejam. E eles passam uma tarde inteira com Jesus. E aí começa uma caminhada de 3 anos e alguns meses, onde João acompanha Jesus e vê Jesus fazendo maravilhas, milagres, curando doentes, expulsando demônios. E eu gostaria que projetassem aqui um versículo que está em Marcos. Marcos, capítulo 3, o versículo 17. Chega um momento onde Jesus, depois de orar, vai separar 12 dos seus discípulos para serem seus apóstolos. No versículo 1, nós temos o chamado de Simão, que Jesus coloca por nome Cefas, Pedra. Desculpe, no versículo 16. Mas aqui no versículo 17, pode projetar, por favor? 3:17. Não, 13. Não, desculpa, capítulo 3. Eu sotaque, versículo 17. Isso, obrigado. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o nosso Joãozinho, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Jesus deu um nome
para Tiago e para João. Qual que é o nome que Jesus deu? Filhos do trovão. Quando a Bíblia fala de filhos, a Bíblia quer expressar que algumas características essa pessoa tem. Por exemplo, Jesus, filho de Deus. A sua natureza é divina. Tanto que os fariseus queriam apedrejá-lo porque ele estava se comparando a Deus. A Bíblia fala Jesus, filho de Davi. É aquele que tem a autoridade e tem o poder de se assentar no trono de Davi. Jesus, filho de Abraão. Aquele no qual todas as nações seriam benditas. Então, quando aqui Jesus coloca o apelido de filhos do trovão, vamos falar de Joãozinho. Joãozinho, você é filho do trovão? O que é que Jesus está falando? Está falando que Joãozinho, meus irmãos, era um trovãozinho. Uma pessoa impetuosa. Uma pessoa com um caráter agitado. Uma pessoa intensa, explosiva. Esse era o Joãozinho. As pessoas não chamaram ele assim. O próprio Jesus colocou esse nome para o Joãozinho. E se nós, irmãos, estudarmos o capítulo 9 de Lucas, e aí fica a lição de casa para a igreja. Se nós estudarmos capítulo 9 de Lucas, nós vamos entender quem é, ou quem era, esse Joãozinho, filho do trovão. Ok? No início de Lucas 9, nós temos o primeiro envio dos discípulos a uma missão. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Vamos passar para o 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrares, ficai ali, e de lá saireis. Vamos parar por aí. Temos então aqui a primeira missão de Joãozinho sem o mestre. E era uma missão semelhante ao que ele já tinha visto Jesus fazer: curar doentes, expulsar demônios. Porém, ele não podia levar dinheiro, não poderia levar comida, só poderia levar uma túnica. E o principal, teria que ir sozinho. O mestre ficaria ali. Como vocês pensam que foi essa missão? Foi uma missão ruim ou uma missão bem-sucedida? Uma missão extremamente bem-sucedida. Eles voltaram emocionados, contando a Jesus tudo o que tinha acontecido. Agora imaginem o coração do Joãozinho. Jesus curou. Jesus expulsou demônios. Nós estamos aprendendo a curar pessoas, expulsar demônios. Meus irmãos, o coração de Joãozinho ficou cheio de alegria, mas também começa a ficar cheio de si mesmo. Muitas vezes, nós passamos pela mesma situação de Joãozinho. Começamos a trabalhar, começamos a ver a manifestação de Deus agir por meio de nós. Mas esquecemos que o poder não está em nós. Que a glória não está em nós. Que a glória está naquele que tem todo o poder. Que nós unicamente somos canais de bênção.
Entendem, meus irmãos? Caminhar com Jesus, andar com Jesus, ver Jesus, não necessariamente significa ter o coração transformado por Jesus. O Joãozinho entrou num ativismo. E sim, ele estava muito feliz pelo que estava acontecendo. Pero veja, meus irmãos, Lucas faz uma pausa no relato. E nós teríamos que colocar agora o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos para entender cronologicamente o que está acontecendo. O que acontece em seguida é a multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Sobram 12 cestos. Depois disso, Jesus fica em terra, os discípulos sobem num barco. E vem um vento forte. E os discípulos não conseguem controlar o barco. Aí Jesus vai caminhando por cima das águas. Eles acham que é um fantasma. Aí todo mundo conhece a história. Pedro sai do barco, caminha, se afunda. Jesus o levanta e os dois entram no barco. E a Bíblia diz que todos ficaram admirados, inclusive o Joãozinho fica admirado. Mas eles não tinham entendido ainda acerca do milagre, da multiplicação dos pães, porque seu coração estava endurecido. Vou pedir, por favor, vamos abrir aí Marcos 6, versículo 51. (6:51), 6:51, por favor. Isso, obrigado. E subiu para o barco, aqui está falando de Jesus, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Irmãos, muitas vezes nós podemos ver Deus trabalhando, conhecer acerca da obra de Cristo, e tudo isso ficar aqui na nossa mente, mas o nosso coração ainda permanecer endurecido. Eles viam o poder, mas eles não tinham entendido quem Jesus era, em verdade. Veja que no capítulo 8, em Marcos, Jesus repreende os discípulos, e no versículo 12, ele fala, 17, ele fala: vocês ainda têm o coração endurecido. Vocês continuam com o coração endurecido. No 21 ele diz: vocês não entenderam ainda. Vocês não percebem quem eu sou. Caminha com Jesus. Vem Jesus operando milagres. Mas eles ainda não sabem quem Jesus é. Porque não se trata unicamente de conhecimento que fica armazenado na mente, meus irmãos. Se trata de coração. Se trata de experiência. E quando voltamos para Lucas, capítulo 9, no versículo 18, Jesus pergunta para seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Depois pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E nós temos então a resposta de Pedro: tu és o Cristo de Deus. Parece, meus irmãos, que agora eles entenderam. Parece que agora Joãozinho está compreendendo. Como diria um ditado popular, parece que a ficha está caindo. Mas ainda não caiu, meus irmãos. Ainda não caiu. Aí Jesus convida Pedro
convida Tiago e convida João para subir a um monte, onde ele vai ser transfigurado. Mais uma vez, imagine o coração do Joãozinho. Eu estou no top 3. 9 fica lá embaixo. 3, vamos subir. E lá Joãozinho vê o quê? Jesus sendo transfigurado. Vê Elias, vê Moisés. Vê Pedro falando. É bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para Elias, outra tenda para Moisés. E escuta a voz do Pai. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Joãozinho, escuta essas palavras. Aí descem desse monte. E Lucas relata de que um pai tinha chegado aos discípulos de Jesus. Quais discípulos? Os 9 que ficaram lá. E pediu para expulsarem um demônio que estava no filho dele. E eles não conseguiram. Aí Jesus expulsa esse demônio. Agora, mais uma vez, eu quero que vocês entendam o coração do Joãozinho. Joãozinho estava no top 3. Os outros 9 foram aqueles que não conseguiram expulsar o demônio. Mas eu, Joãozinho, eu teria conseguido. Eu já fiz isso antes. Com certeza, o coração de Joãozinho ficou cheio de alegria ao ver os outros falharem. Ah, José Miguel, você está especulando. Não, meus irmãos. Eu não estou especulando. Porque os próximos versículos, sabe o que dizem? Surgiu entre eles uma discussão para saber qual era o maior. E eu imagino o Joãozinho falando assim para o Tiago. Ô, mano, estamos nos top 3. Mas Pedro abriu a boca. Eu acho que é o top 2 agora. Você e eu somos os maiores. E veja que interessante, meus irmãos. Os discípulos discutem quem é o mais espiritual. Quem é o mais importante? Quem é aquele que é mais próximo de Jesus? E Jesus, conhecendo os pensamentos do seu coração, chama uma criança e coloca essa criança no seu colo e diz, vamos abrir aí, por favor, Lucas 9, versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto assim, e disse-lhes, qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será grande. Meus irmãos, Jesus está ensinando sobre humildade. E Joãozinho faz uma intervenção imediatamente que revela o seu coração. Vamos passar para o próximo versículo. Pode deixar passar para o próximo versículo. E respondendo João disse, Mestre, vimos que em teu nome expulsa os demônios, e lo proibimos, porque não te segue conosco. Ai, Joãozinho, cheio de orgulho, discutindo quem era o maior. Jesus dando uma aula de humildade para eles. E Joãozinho levanta a mão. Mas mestre, tem gente que está expulsando demônios e não pertence ao nosso clubinho. Tem gente que está expulsando demônios e não é da nossa turma.
Tem gente que está expulsando demônios e não tem a nossa autorização. E Jesus responde: não impeçam, porque quem não é contra vocês, é por vocês. Meus irmãos, o trovãozinho ainda está querendo controlar quem Deus pode usar e quem Deus não pode usar. O trovãozinho ainda queria decidir quem tem autoridade espiritual. Ainda estava preso à ideia de grupo, de pertencimento. E o assunto não para por aí. Fica pior. Porque Jesus decide ir para Jerusalém. Aí eles passam por uma aldeia de samaritanos e nos recebem. E o Joãozinho, se junta a seu irmão e fala para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Meus irmãos, que arrogância. Senhor, queres que mandemos? Eu, Joãozinho, eu tenho poder. É só você falar que eu mando descer fogo do céu. Arrogância, meus irmãos. Prepotência. Orgulho. Ignorância espiritual. Joãozinho se coloca na posição de juiz. Joãozinho se coloca na posição de decidir quem vive e quem morre. E qual que é a resposta de Jesus? Vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. O filho do trovão, no seu auge, explosivo, vingativo, reativo. O filho do trovão que está caminhando com Jesus, mas que ainda não tem o seu coração transformado. E mesmo depois dessa repreensão, o Joãozinho, ele continua forçando a barra. Como assim? Lucas não relata isso. Mas Marcos sim. Capítulo 10, versículo 35. Nós temos o Joãozinho e seu irmão se aproximando para Jesus, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Vamos parar por aí. Não sabeis o que pedis. Joãozinho, você não entendeu nada ainda. E no versículo 41 diz que os outros discípulos ficaram indignados com o Joãozinho e com o Tiago. Os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas por que, irmãos? Não foi porque Tiago e João pediram. Foi porque Tiago e João pediram primeiro. E sabem como nós sabemos isso, meus irmãos? Porque no próximo versículo, Jesus traz um novo ensinamento. Mas Jesus, chamando-os assim,
disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Joãozinho, caminhando com Jesus, tendo conversas com Jesus, vendo Jesus constantemente, mas com o seu coração ainda não transformado por Jesus. Joãozinho, ele via milagres, mas estava preocupado com posições. Joãozinho via poder, mas ele ainda não entendia o caminho da cruz. E vamos avançar um pouco mais aqui na história do Joãozinho. E vamos para a última ceia. E aqui tem um fato curioso. Quando a gente lê os evangelhos, as duas pessoas que verdadeiramente parece que dão mais trabalho para Jesus são o Joãozinho e Pedro. E são justamente essas duas pessoas às quais Jesus encomenda o preparativo para a última ceia dele. Mesmo com todos os defeitos de ambos, mas eu vou falar do Joãozinho. Mesmo com seu temperamento difícil, mesmo com o seu orgulho, Jesus o inclui para aquilo que vai ser um momento decisivo na vida dos 12. Meus irmãos, porque quando Jesus nos chama para perto, Ele nos chama para o íntimo. Durante a ceia, Jesus se levanta da mesa, Ele toma uma toalha e Ele lava os pés dos discípulos. Aquele que é o maior se fez o menor. O mestre se ajoelha diante dos discípulos. O Senhor dos senhores se ajoelha diante dos seus servos. O Rei dos reis se ajoelha diante dos seus súbditos para servi-los. E depois de lavar os seus pés, Jesus mesmo diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão. Eu sou. Se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Ah, meus irmãos, o Joãozinho está vendo com ações aquilo que ele escutou durante muito tempo sobre o reino de Deus. Eu acredito que é ali que a ficha começa a cair. O Joãozinho reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Ele consegue escutar o batimento do coração de Jesus. Ele consegue escutar a respiração de Jesus.
quando Jesus fala que um deles o iria trair, Pedro sinaliza o Joãozinho, pergunta, quem é? Joãozinho tinha essa intimidade com Jesus, essa proximidade. O Joãozinho caminhou com Jesus. Joãozinho tocou em Jesus. Joãozinho viveu com Jesus. E poucas horas antes da morte de Jesus, o Joãozinho está com a sua cabeça no peito de Jesus. E eu tenho certeza que alguma coisa começa a mudar ali no coração de Joãozinho. Não é mais poder, não é mais sobre milagres, não é mais sobre posição, é intimidade, é proximidade, é relacionamento com Jesus. Mas falta ainda uma pequena parte para a ficha cair no coração do Joãozinho. O entendimento ainda não está completo. O coração do Joãozinho está começando um processo. Mas o momento onde a ficha cai por completo é na cruz. Eu vou pedir para projetarem a imagem que eu solicitei, por favor. Se tiverem aí a imagem. Não tem? Vou dar um spoiler, então. Imaginem, irmãos, que nós temos aqui uma cruz. Tá? João, o nosso Joãozinho, é o único dos 12 que permanece aos pés da cruz. Enquanto os outros fogem, o Joãozinho fica. Enquanto os outros se escondem, o Joãozinho permanece visível. Enquanto os outros estão com medo, Joãozinho contempla a cruz. E o Joãozinho, ele vê o seu mestre, o seu Senhor, sendo humilhado, sendo punido, sendo ferido, sendo rejeitado e sendo morto na cruz. Eu tenho certeza que nesse momento onde Joãozinho fala no seu coração, Ele me ama. Ele me ama, apesar de eu ser um travãozinho. Ele me ama de verdade. Ele me ama apesar de mim. O Joãozinho olha para a cruz e percebe quem ele realmente é. Um pecador. Um homem orgulhoso. Um homem impulsivo. Um homem imaturo. Mas ele também olha para a cruz e vê um Salvador. Um Salvador que o ama até o fim. Ele vê um mestre que perdoa até o fim. Ele vê o Senhor que se entrega até o fim. E ele registra isso no seu Evangelho, no capítulo 13, versículo 1, quando escreve:
que Ele os amou até o fim. O Joãozinho, ele começa a perceber que Jesus o ama incondicionalmente. Não depende do desempenho dele. Não depende da fidelidade dele. Não depende de quão bondoso o Joãozinho é. Porque não se trata sobre Joãozinho. Se trata sobre Jesus. É sobre ele. Jesus ama o Joãozinho porque ele próprio decidiu amar o Joãozinho. Eu vou pedir para os músicos. Podem subir aqui. Eu imagino Joãozinho na cruz, amendoim, aos pés da cruz, imaginando como eu fui orgulhoso, como eu fui imaturo, como eu quis ser o maior, como eu quis que descesse fogo do céu para matar pessoas, como eu quis ser o primeiro. Mesmo assim, Ele entregou a sua vida por mim. Irmãos, a cruz coloca todas as coisas no seu devido lugar. A mensagem que nós carregamos é a mensagem da cruz. Porque a cruz quebra o nosso orgulho. A cruz expõe o nosso pecado. A cruz revela a nossa pequenez. E ao mesmo tempo, a cruz revela o grande amor de Deus por todos nós. Depois da cruz, meus irmãos, não existe o filho do trovão. Sabe o que existe depois da cruz? O discípulo que Jesus ama. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no coração. Feche seus olhos. E fale: eu sou o discípulo que Jesus ama. Eu sou o discípulo que Jesus ama. Meus irmãos, não é arrogância, é consciência, é revelação, é restauração da identidade espiritual que Deus nos deu. E vejam que Joãozinho não fala: eu sou o discípulo que Jesus mais ama. Não. Porque não tem competição. É na cruz que a vida de Joãozinho se junta à nossa. Porque quando olhamos para a cruz, entendemos quem nós somos. Mas também entendemos quanto Jesus nos ama. Quando olhamos para a cruz, vemos o nosso pecado. Mas também vemos um amor maior que o nosso pecado. Quando olhamos para a cruz, olhamos as nossas falhas, mas vemos também uma graça que é maior que as nossas falhas. Quando olhamos para a cruz, percebemos a nossa incapacidade, mas também
olhamos um Salvador que é totalmente suficiente para nos salvar e nos perdoar. Pode aplaudir para o Senhor mais forte. É para Ele. No Calvário, não disputamos posição. No Calvário, não competimos por glória. Porque ninguém pode se achar grande diante de um Deus que fez tão grande salvação por nós.